Ao vivo, então, agora para o Palácio Iguaçu com o Marcos Souza, numa entrevista ao vivo, exclusivamente com o governador Ratinho Júnior, conectando aqui todo o Grupo RIC, então, com essa entrevista ao vivo, a partir de agora na televisão e também aqui na FM, na internet, para todos que nos acompanham na nossa rede do Grupo RIC. Vamos lá. Nos últimos dias. É uns assuntos assim, viu, Escola? Bom dia para você e para nossa audiência sempre qualificada. Dou boas-vindas também a quem está no rádio e nos acompanha a partir de agora. O Grupo RIC integra as redes Jovem Pan e Jovem Pan News e das emissoras da RIC TV para essa entrevista exclusiva com o governador do estado, Ratinho Júnior, que nos recebe aqui no Palácio Iguaçu. Governador, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por conversar com a audiência do Grupo RIC. Bom dia, Mark. Um prazer estar aqui com você, com todos aqueles que acompanham pelo Grupo RIC. Esse nosso bate-papo, a oportunidade de falar um pouco do estado, dos acontecimentos, né, das chuvas, inclusive, que infelizmente nesse momento criam uma série de transtorno para a população das cidades atingidas, e um prazer estar recebendo vocês. Obrigado, governador. Vamos começar então falando de chuva, né? Nesse momento nós temos a detecção de um tornado no Norte Pioneiro, né? A região sudoeste embaixo d'água, o Rio Iguaçu voltou a subir, Pitanga, no centro do estado, também na situação muito complicada. O que o governo está fazendo para tentar atender essas pessoas? Olha, Mark, primeiro, a Defesa Civil, desde o início, que já passam aí mais de 15 dias atrás, quando houve já essa detecção por parte dos técnicos, né, do CIMEPAR, de todos os órgãos que cuidam dessa parte da previsão do tempo, alertando já a Defesa Civil, já se começou todo um trabalho estrutural, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, para fazer um atendimento às cidades que possivelmente viriam ser afetadas. Entre elas, as cidades aí como União da Vitória, Rio Negro, São Mateus do Sul, que historicamente, ao longo de décadas aí, cada 10, 15 anos tem um tipo de enchente e acaba atingindo diretamente essas cidades. Então nós começamos a fazer um trabalho, primeiro de avisar a população, retirar aquelas pessoas das áreas de maior risco, né, na beira dos rios, e automaticamente preparar a questão de mantimento, questão de material de limpeza, juntamente com as prefeituras também, levar a parte organizar a parte de alojamento para atender as pessoas que poderiam ser atingidas e que teriam que sair das suas casas. Eu determinei que, para alguns casos, como pessoa idosa que está fazendo algum tratamento de saúde um pouco mais delicado, pais que têm filho com autismo, né, ou com criança com algum tipo de deficiência, nós colocaríamos essas pessoas em pousadas de hotéis. Então hoje nós temos em torno de 100 famílias que estão distribuídas nessas cidades em hotéis e pousadas. E no geral dar esse atendimento. Esse final de semana nós tivemos uma forte chuva, né? O mês de outubro, Mark, historicamente no Paraná, chove mais ou menos 150 milímetros. Nós chegamos ontem a 650 milímetros, quase 4 vezes mais do que estava programado. Então um volume de chuva gigantesco, né? E a Defesa Civil continua nesse sentido. Eu, inclusive, logo após a nossa entrevista, eu vou para a região de Dois Vizinhos, aquela região que foi mais atingida no Sudeste, justamente para acompanhar o trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e, de alguma maneira, também nos colocar à disposição, fazendo uma reunião com os prefeitos, porque, além da questão humanitária, né, de você cuidar do cidadão que foi atingido a sua casa, nós temos a parte de infraestrutura. Muitas pontes que acabam caindo, né, estradas rurais que ficam bloqueadas. Então nós estamos levando toda uma equipe de infraestrutura também para já colocar à disposição tanto recurso quanto maquinário para tentar, né, voltar à normalidade ou amenizar o problema dessa parte de infraestrutura na região. Governador, o senhor já esteve até em Brasília pedindo também ajuda do governo federal, mas muita gente questionou. Não demorou para chegar essa ajuda em um primeiro momento? Não, porque a ajuda que nós pedimos ao governo federal, no Ministério do Desenvolvimento Regional, ela é uma ajuda que funciona como uma pós-desastre, né? Que daí vem um dinheiro emergencial para recompor pavimentação, recompor estruturas, como eu falei, de pontes, né? É um dinheiro, vamos dizer assim, para reconstrução da área atingida. A parte, vamos dizer, básica que nós temos a obrigação de fazer, que é a questão de colchões, mantimentos, isso tudo foi como que se fala, entregue no prazo que tinha que ser entregue, conforme a demanda dos municípios. O que acontece muitas vezes, Mark, é uma coisa que a gente colocou, inclusive, a Secretaria de Segurança para investigar, é que naquela distribuição muitas vezes de cesta básica,
pessoas que não precisam estavam pegando o lugar de pessoas que precisavam. E nós tivemos denúncia, inclusive, de caso de pessoa pegar 4, 5 cestas básicas e depois está vendendo a cesta básica. Então aí é um caso de polícia, né? Então aí nós atuamos com a Secretaria de Segurança para justamente evitar esse tipo de oportunista que no momento de dificuldade, né, das famílias acaba se tentando levar vantagem. Governador, muda de assunto, falar agora da ponte de Guaratuba. Na semana passada houve o lançamento lá do canteiro de obras. Agora vai? Agora vai. Se Deus quiser, a gente teve uma decisão judicial do TRF4, né, do presidente do TRF4, o desembargador Fernando Quadros, que determinou que o Estado voltasse a cumprir o contrato que foi licitado há 8 meses, quase um ano atrás, para justamente fazer com que a ponte não parasse. Até em questão do prejuízo ao erário, né? Conforme uma obra grande dessa, se você fica parado 10, 15 dias, você tem lá 200, 300 funcionários que têm que ser pagos, né? Então acaba encarecendo inclusive a obra. E é uma decisão importante, né? Sem aqui entrar nos questionamentos jurídicos, mas a ponte de Guaratuba ela é uma promessa de 40 anos. Ela estava inclusive na Constituição do Estado, Mark, que era uma obrigação fazer. O que acontece é que por muitos anos, né, acabou não se colocando como prioridade essa ponte, eu coloquei como prioridade. Nós sabemos que tinha muita gente que gostava de balsa também, quer dizer, retardou essa questão da ponte, e eu acredito que agora nós estamos no momento que nós vamos ver esse sonho ser realizado. Nós estamos falando de 2 cidades importantes, Matinhos e Guaratuba, hoje praticamente juntas chegam a 100 mil habitantes, as 2 cidades, e eram as 2 cidades do Paraná que não eram integradas ainda por uma infraestrutura. Quer dizer, 2 cidades paranaenses, com povo paranaense, com sangue paranaense, e que não tinham uma ligação que pudesse melhorar a vida das pessoas que ali moram, mas também dos turistas. O nosso litoral é um litoral que faltava muita infraestrutura. Por isso que nós começamos a fazer a engorda da Orla de Matinhos, que transformou a cidade de Matinhos. Hoje, se você for ver lá, o crescimento imobiliário que está tendo na cidade de Matinhos é um negócio que nunca se viu. Guaratuba, a mesma coisa que vai acontecer agora com a ponte. Então, é uma obra importantíssima, emblemática para o estado do Paraná, vai trazer ali um potencial turístico para essas 2 cidades, e não só a questão turística, Mark, mas também uma questão muitas vezes, questão de saúde. Eu lembro que na pandemia, nós tínhamos que trazer pessoas de Guaratuba para Curitiba, porque era mais rápido que chegar em Paranaguá, onde nós temos um hospital regional. Então, quer dizer, isso trouxe muito transtorno durante anos para as famílias. E a ideia agora, se Deus quiser, com a obra acontecendo, já demos a ordem de serviço da montagem do canteiro de obras, e daqui uns dias também começa a bater estaca, porque com o canteiro de obras você começa a fazer a estrutura pré-moldada. Aí nós vamos ter um novo litoral, com um novo momento, fazendo com que os paranaenses possam estar aqui aproveitando todas as nossas belezas, enfim, e, se Deus quiser, tendo essa referência dessa obra tão importante. Governador, sobre isso, 2 perguntas mais rápidas, né? Se tem uma coisa que mexe com o Paraná, é pedágio e ponte de Guaratuba. Então, o senhor está dizendo aqui que começaram as obras oficialmente, e no Brasil a gente tem também um histórico ruim de obras abandonadas. Qual é a garantia que a obra vai até o fim? Como é que vai ser a fiscalização disso? Olha, a garantia, Mark, primeiro é o contrato. Nós fizemos uma licitação gigantesca, a régua, vamos dizer assim, da exigência das empresas que tinham que ter notório saber, no sentido de ter histórico de fazer grandes obras. É um consórcio grande que ganhou essa obra. E, além disso, a garantia do dinheiro. Esse dinheiro da obra da ponte, eu já tinha separado ele há mais de um ano. Ele já está ali, todo ele guardado para ser aplicado nessa obra. O que muitas vezes acontece é de se lançar a obra sem ter o dinheiro, né? Que não é o caso da ponte de Guaratuba. Aliás, não é o caso de nenhuma obra no Paraná. Se você pegar hoje as grandes obras que nós estamos fazendo no estado, todas elas estão caminhando, ou já foram entregues ou estão para ser entregues, né? Muitas vezes tem algum problema judicial, que obviamente a gente tem que aguardar a decisão da própria justiça, né? Mas enfim, de certa forma, quando tem todo o trâmite legal, normal, nós temos que conseguir entregar todas essas grandes obras que nós estamos fazendo no estado. Agora, o senhor falou várias vezes nesse processo aí de luta pela ponte, digamos assim, de máfia das balsas. O que o senhor queria dizer com isso? Veja, não justifica até hoje não ter saído da ponte, né? Você tinha ali essa questão da balsa, que era um impeditivo, né? Quem era, vamos dizer assim, acabava tendo algum tipo de benefício por existir a balsa, logicamente não tem interesse que saísse essa ponte. Então ficou
essa briga de esticar a corda de um lado para o outro, por não querer que essa ponte saia. Tem a questão da desapropriação, que você tem que tirar uma ou outra casa, que vai acontecer, que muitas vezes o dono da casa não quer que também saia a ponte. Então, muitas vezes, por causa de 1 ou 2 ou 3 ou 5 pessoas, você acaba não beneficiando as 100 mil pessoas. E tem uma outra coisa também, Mark, que é o seguinte: o paranaense, ele gasta em torno de 2 bilhões por ano no litoral de Santa Catarina. Ou compra de imóvel, ou aluguel de imóvel, ou setor de serviço. Que é justo, na praia de Santa Catarina são belíssimas, aliás. E o nosso litoral, como ele estava muito derrubado, né, no sentido de não ter infraestrutura, estava perdendo muito para os nossos vizinhos, muita gente também, construtoras de outras regiões, não tinha interesse que o nosso litoral crescesse, porque você está tirando dinheiro de alguma outra região. Então, tudo isso. Aí eu acabo usando ONG para entrar no meio, aí eu uso tudo quanto é tipo de artifício para tentar atrapalhar. E eu resolvi enfrentar tudo isso, né? Enfrentar por uma causa justa, é uma causa do Paraná. E a minha obrigação é defender o interesse dos paranaenses. Essa é a minha obrigação. Então, acho que a gente conseguiu unir o Paraná. Você vê que toda a sociedade civil do Estado comprou junto a ideia, lutou para que essa ponte saísse, né, colaborou para que todas as etapas fossem vencidas. E nós estamos muito conscientes com a preocupação ambiental. Não é justo você, numa baía maravilhosa, como tem a Baía de Paranaguá, você todo ano colocar 700 mil litros de diesel, que é o que carrega aquelas balsas, para poluir a nossa Baía de Paranaguá. Onde está o discurso da sustentabilidade? Então não tem um raciocínio lógico em cima disso. Então, quando a gente colocou tudo isso na mesa, nós conseguimos avançar, e a força de vontade, a nossa coragem de todo um time que coordenou isso, acabou fazendo com que avançasse. Ainda falando de infraestrutura, falar agora de pedágio, né? Os primeiros contratos serão assinados, inclusive, na próxima semana, né, do lote 1. Como é que está a expectativa disso? E eu já aproveito para perguntar, lhe preocupou o baixo número de empresas que estão procurando para participar dos leilões? Isso preocupa, né? Não dá para a gente não dizer que não, porque, primeiro, são lotes grandes, né? Então são poucas empresas no mundo que têm condição de colocar ali 5, 10, 15 bilhões em obras num contrato. Segundo, o que atrapalha muita gente, guerra da Ucrânia com a Rússia, por incrível que pareça, está distante, mas não está, porque esses fundos de investimentos, eles, qualquer mexidinha no mundo em termos de risco da economia, eles acabam se retraindo, né? E agora, com essa guerra do Israel contra o Hamas, isso também nos cria problema, porque mexe também na questão global dos fundos de investimentos, fundos árabes, né? Você tem fundos de investimentos asiáticos. Então, isso cria um risco, né? E a insegurança jurídica também, Marco, porque nós fizemos o lote 1, né, que deu tudo certo, teve 2 grandes empresas, se não me engano, 2 ou 3, foram 2 grandes empresas que participaram. A hora que estava uma semana antes do lote 2, a justiça foi lá e cancelou o lote 1. Quer dizer, isso cria uma insegurança para quem vai investir gigantesca. Como é que um cara que vai investir, um fundo que vai investir 10 bilhões num contrato, uma semana antes, 3 dias antes de começar de ter o leilão na Bolsa, chega uma decisão judicial que cancelou o número 1. Ele falou, eu não vou colocar dinheiro nisso. Então, essa insegurança, essa instabilidade é muito ruim. Eu vi esses dias uma pessoa falando que o dinheiro é medroso. Se você cria instabilidade, ele vai embora. E nós não podemos ter instabilidade, inclusive em projetos de infraestrutura gigantesca, onde o cara que vai investir agora, ele vai receber daqui 10, 20 anos. Então, é isso que nós procuramos fazer aqui no Paraná. Acho que isso também é muito do volume de recursos que nós estamos recebendo da iniciativa privada. Paraná, nós fechamos em 4 anos 220 bilhões de novos investimentos privados, novas indústrias. Sexta-feira eu estava em Rolândia, depois da ponte, fui para Rolândia inaugurar a maior fábrica de salsicha e nuggets do mundo, né? Nós vamos estar agora sexta-feira, dia 7, na Cevale, em Palotina, inaugurando a maior esmagadora de soja do Brasil. Então, isso está trazendo muito investimento, isso é um emprego para a população, só que tem que ter estabilidade. Governador, eu já perguntar assim, tem alguma nova medida sendo pensada para tentar atrair novas empresas nos novos leilões? Nós temos aí 4 lotes para serem licitados ainda. Primeiro, nós temos aí, confiar na economia para que ela possa estar rodando, isso é um atrativo para os investidores. E segundo, nós vamos fazer rodadas de apresentação de todo esse projeto dos outros lotes do leilão no mundo todo. Não tem como não fazer isso. É o chamado roadshow, que se fala uma palavra em inglês, que é você apresentar
tudo aquilo que tem de potencial, né, para os investidores. Então, vamos ter que ir a Nova York, vamos ter que fazer na Europa algum tipo de visita também com esses fundos de investimentos. Na Ásia, mais, então. vai ter que apresentar mais, porque, Mark, nós estamos disputando com investimentos do mundo todo. Né? O dono do fundo, ou os donos do fundo, ele tem lá 10 projetos para investir, ele vai escolher um. Então, nós estamos disputando com outras pessoas, né? Outros projetos de infraestrutura que tem no mundo. Então, tem que rodar, apresentar o potencial do Estado, que acho que essa é um diferencial que nós temos, de um povo trabalhador, de um Estado que foi eleito 3 vezes o Estado mais sustentável do Brasil, a melhor educação do país. Então, isso tudo é um atrativo importante para atrair investimento. Falando em vendas, governador, vamos falar sobre a privatização, a capitalização da Copel, né? O processo foi concluído agora. E a pergunta que fica é, como é que esse dinheiro vai ser investido? Olha, nós temos um planejamento, né? O Tribunal de Contas do Estado, ele criou uma regra que nós respeitamos, né? A princípio que a minha ideia era fazer investimentos em construção de casa, uma série de outras coisas que eram importantes. O Tribunal de Contas exigiu algumas regras que nós respeitamos e estamos enquadrando ela. Vamos aplicar muito em reforma de escola, né? O Paraná tem 2.100 escolas, muitas escolas da década de 70, até algumas da década de 60, que precisam ser ampliadas ou melhoradas. Então, nós vamos investir em torno de R$500 milhão na reforma dessas escolas. Agora, claro, passa por toda uma elaboração de projetos, de engenharia e tal, para que a gente possa aplicar esse recurso. A ideia nossa é muitas obras de infraestrutura também, que é um projeto, nós estamos com 6 bilhões em projetos que estão prontos ou ficando prontos, tanto de ampliação de capacidade de rodovia, duplicações, terceiras faixas, viadutos, para criar uma logística mais eficiente ainda para o Estado, né? E também temos o projeto que é o Casa Fácil, que é o maior programa habitacional do Brasil. Nós estamos fazendo aí, já fizemos 43 mil casas, queremos fazer mais 40 mil para chegar em 83 mil casas no Paraná, que é o maior programa, o maior número de casas sendo feita no Brasil. Então isso nós estamos discutindo com o Tribunal de Contas do Estado para a gente conseguir também aplicar esse recurso para fazer projetos habitacionais. Governador, na economia o Paraná tem tido bons números, né? Assumimos aí a 4ª posição na indústria, a 4ª posição na exportação, a 4ª posição nos habitantes, né? Somos a 4ª economia do Brasil, passamos o Rio Grande do Sul. Mas chegamos agora ao momento que os economistas falam que pode ser um platô, porque para fazer o próximo passo é mais difícil. Como não estagnar? Qual é o desafio? Já diante dos bons números, continuar seguindo em frente. Olha, Mark, nós crescemos esse PIB do primeiro semestre de janeiro a julho desse ano, deu 8,6%. É o maior crescimento do Brasil. O Brasil possivelmente vai chegar no máximo a 3% esse ano, a gente vai chegar acima de 7%. Quer dizer, é um crescimento gigantesco, crescimento de China, né? Isso é muito bom, é uma demonstração que o Paraná está rodando, que a geração de emprego está acontecendo. Você veja que o Paraná é o maior gerador de empregos do sul do Brasil, está entre os 4 do país, maior gerador de emprego do Brasil. Somos o que mais gera emprego para mulheres e para jovens, que também é um nicho de trabalho que nós temos que buscar atender até para fazer com que tanto as mulheres e os jovens também entrem no mercado de trabalho para ter a sua independência financeira. Agora, a preocupação para o futuro é que o Brasil como um todo, mas o Paraná não é diferente, em 2030 nós vamos ter mais idosos do que criança. E para um Estado, né, um país, de modo geral, crescer, ele tem que ter criança nascendo para que essa criança, quando ficar jovem e adulto, possa ser a locomotiva braçal, intelectual, para atender e sustentar, inclusive, esses idosos, né, através da aposentadoria, da Previdência. Então, isso agora é um planejamento que a gente vai ter que fazer demográfico, né, da pirâmide etária, né, de incentivar as pessoas a poderem ter filhos. Senão a gente vai ter que importar mão de obra, importar de outros estados ou até mesmo de outros países, como alguns países do primeiro mundo acabaram fazendo. Governador, nossa audiência participa ativamente aqui dessa entrevista e há muitas perguntas sobre concurso para a Polícia Civil. Tem alguma coisa prevista? Nós fizemos um agora, né, há 6 meses atrás, que foi até já nomeado os agentes da Polícia Civil e também delegados. Foram 450 profissionais, 150 delegados e delegadas e mais em torno de 300 agentes de investigação e todos aqueles que fazem parte da Polícia Civil.
A ideia agora é fazer mais alguns, uma contratação de mais alguns membros para a Polícia Civil, em torno de 150 vai ser feito, mas em tese, neste momento, com mais esse concurso de 150 policiais, aí sim nós estamos já com um efetivo ideal, vamos dizer assim, ou próximo do ideal, para atender a Polícia Civil. Já atendendo os outros concurseiros aí, tem mais concursos para outras áreas? Tem, a própria Polícia Militar, nós vamos ter um concurso, não é grande, porque a gente fez um agora de quase 3.500 policiais, tanto para os bombeiros e para a Polícia Militar, mas a gente vai ter agora para a Polícia Militar também nos próximos meses, em torno de 250 policiais. A ideia é fazer por ano uma média de 500, né? Mas como a gente fez uma contratação grande agora de 3.500, a gente vai, conforme os próximos anos, indo compensando a aposentadoria daqueles que saem, para você ter um fluxo já quase que automático de quem está saindo, um grupo entrando. Governador, nessa área de segurança pública, até uma grande polêmica que surgiu na última semana. A oposição na Assembleia denuncia um setor de espionagem no governo, que um assessor aqui do governo, que é o Moad Simetzi, teria ali ferramentas à disposição dele para espionar as pessoas. O que é verdade disso, o que é mentira? Olha, a verdade é que no passado teve gente que foi presa dentro do Palácio Iguaçu por fazer espionagem. Isso no passado aconteceu mesmo. Aqui nós temos um sistema que é da Secretaria de Segurança, não fica nem no Palácio, nem próximo daqui, é da Secretaria de Segurança Pública, que é um sistema de inteligência de várias ferramentas, que aliás são as melhores do mundo. Quem utiliza é só a equipe de segurança pública, com o aval da Justiça, com o aval do Ministério Público, ou juntamente com o GAECO também pode usar esse equipamento de inteligência, que é o equipamento para combate a crime organizado, Mark. Nós estamos vendo o que está acontecendo em outros estados do Brasil. A coisa não está simples, não é leve, é pesado, é um enfrentamento diário. Hoje nós estamos agora numa operação para prender 40 pessoas em Maringá e região. É crime organizado, nós estamos lá combatendo com 2 helicópteros, está a Polícia Civil, Polícia Militar, o secretário de Segurança, neste momento está lá em Maringá, inclusive acompanhando desde as 5 horas da manhã. Então o sistema de inteligência, para nós, é algo muito importante. E inteligência com ferramenta, tecnologia, software, aquilo que a Polícia Federal usa, que a Interpol usa, aquilo que tem de melhor. O que tentam fazer é que nós estamos combatendo, inclusive pela controladoria, contratos que muitas vezes não são contratos que são bons para o Estado, que tem risco de fraude, né? Nós fazemos todo um sistema de inteligência também de ligação para ver se essas empresas não têm ligação com milícia, com crime organizado. Então, assim, a pergunta é, a quem interessa enfraquecer a controladoria? Nós, aqui do governo do Estado, do nosso governo, é um governo que combate diariamente aí todos esses tipos de criminosos, tanto na parte administrativa, que tentam dar algum tipo de golpe no Estado, ou até mesmo no crime organizado, que muitas vezes cria problema para as famílias do Paraná. E você veja, nós estamos, Mark, nos últimos dados dos 10 anos, da última década, nós estamos no menor índice de violência no Estado do Paraná. Reforçamos as nossas polícias, hoje as polícias têm os melhores equipamentos, as armas hoje dos policiais militares são beretta, arma italiana, arma que dificilmente falha. Estamos comprando mais 1.000 fuzis agora para as nossas forças de segurança. Compramos os 2 primeiros helicópteros Policy, que são helicópteros feitos para a polícia, equipados para a polícia. Inclusive com câmera infravermelho que pega o cara no mato, à noite, pelo calor do corpo. São os únicos 2 da América do Sul e do Paraná. Então nós estamos fazendo um combate muito pesado. Tem gente que não gosta disso e automaticamente tenta criar algum factoide para enfraquecer todo esse sistema de inteligência. E aquele prédio no centro, governador, a imprensa está trazendo ali, que seria uma central da arapongagem no Paraná? Aquele prédio nós alugamos, até falo assim, né, vendo como uma sátira, porque aquele prédio foi alugado pela Secretaria da Justiça. Nós estamos reformando o Palácio Araucária, então todas as pessoas que trabalham no Palácio Araucária, que é um prédio grande que tem aqui do lado do Palácio Iguaçu, ele tem que ser transferido, tanto o pessoal de tecnologia, computadores e os próprios servidores, vão ter que ter um lugar para trabalhar. E ali o prédio inteiro foi alugado, né? E daí criou-se a conversa da pauta da oposição, que ali seria um prédio para fazer escuta telefônica, quer dizer, está colocando todos os colaboradores da Secretaria de Justiça como se fosse arapongas, que é triste, né? Usar dessa maneira maldosa, né, de tentar desgastar o governo, prejudicando, né, os colaboradores, os servidores, inclusive, nesse caso. Mas como na política a gente tem que aguentar de tudo, né, e a nossa missão aqui é trabalhar,
Então é mais uma coisa que a gente tem que aguentar e trabalhar pelo bem do Paraná e seguir em frente. Esse servidor em específico, o Moazen, que aparece nas anúncios, o que o senhor vai fazer com ele? Nada, ele não tem nada de errado, ele vai continuar trabalhando, cumprindo o papel dele. Tá certo. Governador, falando inclusive dessa relação com a oposição, como é que o senhor tem trabalhado na Assembleia com ela? Eu tenho um bom diálogo com todo mundo, né, Marco? Eu não sou daquele de ficar gastando energia brigando, né? Meu negócio é trabalhar. E aqueles que tiverem interesse em ajudar o Estado, nós temos um bom vínculo. O que nós não podemos aguentar é justamente uma oposição baixa, né? De querer justamente criar esse tipo de factoide para desgastar o governo. Esse nós enfrentamos, né? Eu digo que é o seguinte, Mark, a mentira é a arma do covarde. E nós temos que enfrentar alguns covardes que trabalham com mentira. Mas, basicamente, a Assembleia Legislativa é uma Assembleia que nos ajuda muito. Nós lançamos um programa agora chamado Asfalto Novo, Vida Nova. Nós estamos asfaltando, Mark, 160 cidades, 100% de asfalto de uma só vez. Não tem nada igual no Brasil. E nós vamos agora ampliar isso para quase 200 cidades no estado do Paraná, para tirar poeira da frente da casa, da dona de casa, né, levar mais dignidade, levar mais qualidade de vida, tirar a lama da frente de casa no momento de chuva. Então, esses são programas que nós estamos fazendo, inclusive, junto com a Assembleia Legislativa. Então, essa harmonia colabora para o bem do Paraná. Tá certo. Eu vou até pegar minha cola aqui, governador, falar um pouquinho do cenário nacional. Hoje, o senhor dirige o COSUD, que são os estados do Sul e Sudeste, assumiu a presidência do Zicosur, que são os estados do centro da América do Sul, é isso? E também lidera uma das lideranças maiores do CODESUL, que são os estados do Sul mais Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor está integrando isso? Está tentando fazer uma atuação mais nacional mesmo? Eu acho que o Paraná, Mark, de forma muito sincera, passou a ter um destaque nacional que não tinha há alguns anos. O fato de a gente ter conseguido ser referência na educação pública, que é um negócio que não é simples, né? Hoje o Paraná é uma grande referência. O fato de a gente ser hoje o estado mais sustentável do Brasil, ter o porto, que é o porto mais eficiente por 4 vezes seguida, eleito pelo Ministério da Infraestrutura. Você ter uma geração de emprego muito forte, um volume de investimentos. O maior volume de obras de infraestrutura do Brasil é no Paraná. Por incrível que pareça, São Paulo, que é um estado pujante, né? Hoje nós temos mais obra em volume de obras de infraestrutura que o estado de São Paulo. Então isso fez o Paraná ter um destaque nacional que ele não tinha. Então, esses convites acabam acontecendo de forma muito natural. O COSUD é o consórcio dos estados do Sul e Sudeste, que são 7 estados, onde concentram 70% do PIB do Brasil, né, e 55%, em torno de 55% da população do país. Então, é uma importância, fico muito honrado pelos colegas governadores ter me colocado como presidente desse consórcio, que a gente está fazendo muita política pública em conjunto. Lançamos agora o maior programa de plantio de árvores do mundo, de árvores nativas, 100 milhões de árvores. Todos esses estados vão plantar a partir de agora até 2026. Então, a gente tem buscado fazer isso. O Zicosur, que são 71 estados que compõem 7 países, né? Desde do Peru até o Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim, Bolívia, Brasil, onde os estados, como o Paraná, fazem um grande também consórcio de trabalho de desenvolvimento cultural, em cima da academia, das universidades, pesquisa, e eu fui eleito agora na semana passada. O governador de Tucumã, na Argentina, era o presidente, e eu fui eleito por unanimidade. Então, eu acho que o Paraná tem tido uma visibilidade até fora do país, e isso está nos dando a oportunidade de coordenar grandes projetos, não só para o Paraná, mas também em outras regiões da América do Sul. No cenário nacional ainda, como é que o senhor avalia o governo Lula? Como é que está sendo a sua relação com o governo Lula? Como é que o senhor avalia o governo Lula em geral? Olha, a relação é republicana, né? Eu tenho falado com alguns ministros quando precisa, né? O caso das concessões, né, passa pelo Ministério da Infraestrutura, então eu tenho tido um bom relacionamento com o ministro Renan, enfim, eu trato sempre todo mundo muito bem e todos me tratam também com muito respeito. Eu acho que ainda é um ano de governo, é difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né? A preocupação é econômica, né? Porque o país precisa rodar economicamente. A questão do déficit das contas públicas, isso também é uma preocupação que nós temos que ter, mas ainda eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de julgamento. E falando agora de você, né? 2026, né? Você vai me dizer que não é candidato, faz parte do protocolo, mas o presidente do seu partido, o Kassab, já o coloca como um nome, né, do PSD aí, claro que depende do seu aceite ou não. Como é que você está vendo
essa discussão? Olha, eu estou vendo que é muito cedo, Mark, de verdade. Ainda tem 3 anos pela frente. A minha meta é governar o Paraná, cumprir com aquilo que eu me comprometi com a população. Estou muito feliz pelo momento que o Paraná está passando, né, em termos econômicos, geração de emprego, as grandes obras que nós estamos tirando do papel. Isso tudo me motiva bastante. E eu penso o seguinte, o Paraná é um protagonista para o Brasil, né? É claro que você pensar um projeto ainda maior é um negócio distante, não é simples, né? Eu tenho muito pé no chão nesse sentido, é uma construção que passa por partido político, por aliança, por realmente você ter condições eleitorais de poder dar um salto maior, mas o meu objetivo agora, neste momento, é governar bem o Paraná, cuidar bem dos paranaenses, que esse é o meu objetivo maior. E, como já tem a velha frase conhecida, o futuro a Deus pertence, né? O negócio é trabalhar e ver o que a vida vai nos demandar aí para o futuro. Pode ser que seja um salto maior, pode ser que também é ir para casa, não sei. Vamos avaliar daqui 3 anos e ver qual que vai ser o projeto. Governador, na nossa última conversa, que foi nessa sala aqui do Palácio Iguaçu mesmo, 6 meses atrás, né, o senhor estava começando o segundo mandato e a gente até falou sobre isso, né? Muito se diz que o segundo mandato é mais difícil que o primeiro. Agora já tem um tempo rodado aí. Como é que está essa avaliação nesse final, reta final de primeiro ano do segundo mandato? Olha, Mark, eu estou muito feliz, estou mais animado que eu estava no primeiro mandato. Claro que no primeiro mandato você tem que organizar a equipe, depois a gente pegou logo no final do primeiro ano para o segundo já a Covid, então foi realmente um tsunami, né? Aquilo que aconteceu na vida de todo mundo. Então, muitas coisas que nós queríamos implantar naquele momento a gente teve que postergar. E esse segundo a gente está conseguindo fazer dentro de um planejamento, de uma organização, tudo aquilo que nós pensávamos e que até pelo momento do Covid a gente não conseguiu implantar. Então eu estou muito animado, acredito que a gente vai conseguir entregar um Estado cada vez mais moderno, inovador, né, e que possa ser aí protagonista e referência para o Brasil, né, para que a gente possa cuidar das pessoas, diminuir as desigualdades que nós estamos fazendo, fazer os grandes programas que são importantes na parte de infraestrutura, inclusive esse de levar pavimentação 100% para os municípios até 15, 20 mil habitantes, que é o nosso objetivo, e além disso continuar tendo a melhor educação do Brasil, tendo um programa de maior segurança alimentar com merenda nas escolas, continuar sendo um Estado sustentável, que é o que leva a qualidade de vida para a população. Para terminar, governador, vamos falar das eleições municipais, né, que é o grande assunto do universo político nos próximos meses. Vamos nas várias cidades aqui, Curitiba, qual que é o seu posicionamento? Curitiba nós vamos ter candidato, né, o vice-prefeito Eduardo Pimentel é o candidato do partido, do PSD, faz parte de uma nova safra da política do Paraná, muito preparado, né, já foi secretário de obras do município, hoje é meu secretário das cidades, é quem coordena os 399 municípios e tem muita qualificação, ajudou também muito o prefeito Greca no dia a dia e hoje como secretário de Estado tem feito um trabalho assim de modernizar realmente os municípios do Paraná, então é o nosso candidato. Londrina. Londrina, temos vários nomes do partido, além, né, de outros nomes de outros partidos, né, que ainda não está definido. Agora, Mark, muitas das cidades você tem vários candidatos que são próximos do governo ou são da base, né? Então, Londrina nós temos lá o Thiago Amaral, tem a Clara Pinheiro, tem o Tercílio Turini, tem o próprio Cobra Repórter, que são do partido e que nós vamos ter que decidir por alguém, aquele que estiver mais bem colocado nas pesquisas e também que seja o nome que mais atenda à vontade da população. Agora, outros partidos também terão um candidato e a gente tem que daí lá na frente sentar e ver qual que tem mais viabilidade e aquele que é a melhor opção também para a cidade. Interessante que nas cidades maiores do Paraná todos já estão reeleitos, né? Então todas serão eleições. Aí você vem uma nova safra, né, de novas lideranças, né? Novas eu não digo de idade, né? Mas de momento político, né? Maringá, por exemplo, é a mesma coisa. Maringá é a mesma coisa. O Ulisses Maia, que é o nosso prefeito, é do partido, ele já está no segundo mandato. Então, lá o partido está se discutindo se terá candidato ou não, ou se vai fazer uma aliança com alguém. Cascavel é a mesma coisa, né? Nós temos o nosso vice-líder, que é o Gugu Bueno, que é do partido, que tem pontuado muito bem nas pesquisas, que também tem outros partidos lá, o próprio prefeito Paranhos, possivelmente vai ter um candidato, que é nosso aliado, nosso parceiro também, então nós temos que buscar tentar construir os nomes. Então, pontualmente é isso, né? Ponta Grossa, a reeleição da prefeita, né? Ela já está no primeiro mandato, prefeita Elizabeth. Então, basicamente é isso. Mas nós teremos candidatos, possivelmente, aí dos 399 em 300 municípios do Paraná. Tá certo. Governador, quero agradecer a
a sua recepção, a gente aqui no Palácio Iguaçu. O senhor tem um minuto para falar com o Paraná. Olha, Marco, primeiro agradecer você também, mais uma vez, estar aqui me dando a oportunidade de falar com os paranaenses através do Grupo RIC. Quero agradecer o Grupo RIC, que sempre leva de maneira muito justa a informação para a população, colocando as coisas boas do nosso estado, né, os potenciais do Paraná, e agradecer a população do nosso estado. Obrigado pela confiança. Eu tenho buscado aqui no Palácio Iguaçu, como governador, tomar as melhores decisões para a população e, acima de tudo, fazer com que o Paraná possa ser exemplo para o Brasil em diversas áreas. E tirando do papel obras históricas como a Ponte de Guaratuba, que hoje para nós é um motivo de orgulho poder anunciar isso para a nossa população. Então quero agradecer a todos vocês e dizer que nós estamos aqui 24 horas com uma equipe trabalhando pelo bem do Estado e defendendo os interesses dos paranaenses. Governador, obrigado, mas eu